Olá, eu sou Pompeia Tavares, coordenadora pedagógica do programa CCBB Educativo. Bem-vindos ao Com a Palavra. Nesta edição, vamos percorrer a exposição Brasilidade e Pós-Modernismo. Quem nos conduzirá nesse percurso é o poeta, editor, tradutor e antropólogo Idjarruri Cadivel. Nascido no Rio de Janeiro, Idjarruri pertence aos povos Terena e Cadivel. É graduado em Ciências Sociais pela PUC-Rio e mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ. Aproveitem! Eu sou Idjarruri Cadivel, sou antropólogo indígena pertencente aos povos Terena e Cadivel. E a gente está aqui nessa programação Com a Palavra, parte da atividade de arte e educação, para a gente acompanhar a exposição Brasilidade e Pós-Modernismo, de curadoria da Teresa de Arruda, para a gente refletir um pouco sobre o centenário da Semana de Arte Moderna e o bicentenário da independência do Brasil. A exposição abre com essa obra que está aqui atrás de mim, Pameri Yukersé, da artista Yepa Marçã, da artista indígena do povo tucano, Dayara Tucano, e que traz uma força estética, um simbolismo muito poderoso. A nossa querida Dayara Tucano é uma multi-artista, uma ativista, uma comunicadora e ela foi premiada atualmente, aliás, com o Prêmio Pipa Online, né? Esse reconhecimento muito grande da arte contemporânea brasileira. E é muito significativo termos uma artista indígena logo no início de uma exposição refletindo sobre o modernismo, né? Que teve muitas inspirações oriundas dos povos originários, dos povos indígenas, mas nem tanto, ou talvez quase nada, da presença de artistas indígenas nessa produção artística. E hoje a gente está aqui prestes a completar o centenário desse acontecimento, iniciando com uma obra de uma grande artista indígena brasileira, que é a Dayara, que está presenteando aqui com a cobra canoa. Pameri Yukersé é cobra canoa. E eu pensei em comentar um pouco disso porque é uma simbologia, é um signo, é uma presença muito forte para os povos indígenas rionegrinos, a presença da cobra canoa. Por quê? Talvez a gente não tenha muito dessa educação nas nossas escolas, nos nossos currículos escolares, para a gente ter um pouco mais da noção da história, da cultura indígena brasileira. E eu estou aqui um pouquinho para a gente poder comentar isso a partir dessa obra da Dayara. Muito bem, as culturas indígenas de todo o mundo, não só das Américas, não só do Brasil, elas são extensamente amparadas na oralidade, né? E quando a gente está falando dessa cobra canoa, a gente está se referindo às narrativas orais, as narrativas tradicionais de um povo ou de um conjunto de povos específicos do Rio Negro, que fica no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, né? Da onde a Dayara, da onde é o povo tucano, que se autodenomina Yepa Marçã e que habita esse território com 22 outros povos indígenas. Na verdade, é a região do Brasil onde mais tem povos indígenas, né? E a cobra canoa, ela traz toda essa potência porque ela está, segundo as narrativas indígenas rionegrinas, ela está no início da humanidade. Ela está no início da própria origem da humanidade. Na verdade, a humanidade veio da cobra canoa, segundo a cosmovisão, segundo a perspectiva dos povos rionegrinos, de matriz tucano, como é o povo tucano, o povo dessana e uma série de outros povos da tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Venezuela. Então a cobra canoa, ela faz parte da mitologia, como é chamada, as tradições orais, de narrativa oral, de um conjunto de povos de matriz tucano, que é o tronco linguístico do povo tucano, né, dos povos tucano. E dentro desses povos, no interior do pensamento desses povos, a cobra canoa originou a humanidade. Ela vem dando origem à humanidade onde ela vai passando.
Na verdade, a gente está aqui, curiosamente, no Rio de Janeiro, onde, segundo o povo tucano, houve o primeiro desembarque da humanidade, né? Isso é uma história narrada, aliás, num livro chamado Antes o Mundo Não Existia, um livro de 1980, escrito pelos narradores indígenas do povo Dessana, Firmiano e Luiz Lana, né? Eles escreveram o primeiro livro de autoria indígena, né? No qual eles estão pondo na escrita, no papel, parte dessas tradições orais do povo Dessana, dos povos rionegrinos, né? E na obra da Dayara, a gente vê essa transformação impactante, né, da cobra canoa. Nessa obra que tem cerca de 6 metros, né? Mas a cobra canoa, eu queria contar um pouquinho para vocês, ela é muito importante na cosmovisão desses povos, porque a humanidade surgiu do interior dessa serpente, que vem se transformando desde a origem dos tempos, né? E dá origem à humanidade. Na verdade, não tem muito essa ideia cristã de um início feito por um Deus. Na verdade, a gente está sempre em transformação, e isso está já no pensamento indígena. E a cobra canoa é um signo mais potente dessa transformação. Celebrando a presença da cobra canoa aqui, a gente está também tendo a oportunidade de testemunhar como essa celebração da brasilidade modernista, da brasilidade pós-modernista, está só agora inaugurando a presença da produção artística indígena. Eu acho que deve ser enfatizado esse ponto de que, na verdade, tanto o modernismo quanto a brasilidade, ou o Brasil, eles, modernismo, Brasil e brasilidade, que são tributários dos povos originários dessa terra. Seja pelas inspirações, né, que influíram em Mário de Andrade, em Oswaldo de Andrade, né, com suas produções Macunaíma, Manifesto Antropófago, né, seja na brasilidade, com vários aspectos da cultura brasileira, ou o território do Brasil. Eu, à toa ou não, estou vestindo justamente essa blusa com esse refrão do acampamento Luta pela Vida, da Marcha das Mulheres Indígenas, afirmando que o Brasil é terra indígena. Nesse momento em que, para além do território da arte, a gente está afirmando os nossos direitos originários, os nossos direitos constitucionais. Eu acho que a gente precisa refletir ainda um bocado, né, para a gente poder comemorar esse acontecimento do modernismo, porque, em larga medida, ele deixa os povos indígenas silenciados ou invisibilizados. E nessa exposição a gente está podendo ver um pouco da presença dessa produção, que hoje, nesse ano de 2021, está sendo celebrada na sua máxima potência, né? Seja com essa exposição aqui, seja com a presença dos artistas indígenas na Bienal de São Paulo, que abriu também no início desse mês de setembro, a exposição de curadoria do Jaider Esbel, Moquém Surari, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, os nossos povos têm feito sentir a sua produção, a sua potência nesse território, nesse espaço expográfico, né? Reivindicando um espaço que sempre foi nosso. Sempre estivemos presentes nessa história da arte, apesar dela não nos inscrever nessas linhas, né? Então, revisitar essa história do modernismo é também, sobretudo, notar seus silêncios e suas ausências. E aqui a gente pode falar um pouquinho, na verdade, para além do silêncio, da ausência, o início de uma presença que está abarcada pela curadoria, né, através dos trabalhos da Dayara Tucano e do Jaider Esbel.
Tem outros artistas também que trazem a representação dos povos indígenas, embora não pertençam a um povo originário, ou ainda que tenham alguma descendência também, eles todos refletem sobre essa presença, mas a presença efetiva, sem intermediários, é um acontecimento recente, né? Me recordo também, nessa história oficial da arte contemporânea, da arte brasileira, né? Da presença do cacique Aritana, Yaualapiti, do povo Yaualapiti do Xingu, em que ele participou da Bienal de São Paulo de 1975, com uma instalação que era uma imensa oca dentro do pavilhão. Aqui a gente está prosseguindo nessa marcha da presença dos povos originários, da afirmação dos nossos direitos originários às terras tradicionalmente ocupadas, mas também nessas galerias, também em diversos espaços onde é produzida a cultura brasileira. Aqui estamos, na frente da Cobra Canoa, Pamereyuquercé. Eu acho que ela deve ter uns 6 metros de comprimento, essa imensa jiboia aqui, que a Dayara Tucano está abrindo essa exposição para a gente repensar, para a gente transformar o modernismo, ou a nossa visão da brasilidade, do modernismo, do pós-modernismo, né? E através, como eu dizia, de uma entidade que evoca a transformação e a origem da humanidade. Aqui a gente tem, além dessa imensa serpente, presença de grafismos corporais, de grafismos presentes nas cestarias, nas cerâmicas e de pinturas rupestres. Eu queria comentar um pouco das pinturas rupestres, que talvez não sejam tão conhecidas e são muito presentes, na verdade, em várias regiões do Brasil, da Amazônia, mas são excepcionalmente presentes nessa região das várias cabeceiras do Rio Negro. Então aqui a gente tem um pictograma. A serpente está circundando vários pictogramas que fazem parte de uma tradição gráfica de pelo menos 3.000 anos, já presentes nesse território que a gente chama de Brasil. A serpente está trazendo esses elementos presentes no território, presentes no corpo, presentes nas cerimônias também, que toda essa presença de cor, eu sinto que ela vem dessa inspiração que a Dayara, como artista, como pesquisadora, e a Parmarsan faz através da miração que são os Hori, na língua do povo tucano. Os Hori são essa miração que ocorre em contextos cerimoniais, em contexto de canto, de dança e de ingestão do carpi, que é a conhecida como ayahuasca na língua quechua. E na língua do povo tucano é o carpi. Então a Dayara é uma pesquisadora das tradições do seu povo e vai trazendo nessa obra maravilhosa, multicolorida, que tem a presença de diversas referências do povo tucano, dos povos rionegrinos, abrir essa exposição e brindar a gente com um chamado para a transformação das nossas próprias visões. Me chama a atenção esses esboços do urbanista Lúcio Costa, do quadro também do arquiteto Oscar Niemeyer, que são esses arquitetos do plano piloto da cidade de Brasília. É o coroamento de uma fase do modernismo no Brasil, né? De um sonho, parece que existia desde o século XIX, de transferência da capital brasileira para o interior e que vai se concretizar a partir da década de 30, 40, 50, esse pensamento. Chama a atenção, gente, porque esse mês, desde o final do mês passado, eu estava também presente em Brasília, junto com o acampamento Luta pela Vida,
junto com a segunda marcha das mulheres indígenas, defendendo os direitos constitucionais e originários dos povos indígenas, né, dos direitos que foram escritos na Constituição de 1988, né, contra a tese do marco temporal, segundo a qual os povos indígenas só poderiam reivindicar a posse de suas terras se estivessem ocupando o território reivindicado na data de promulgação da Constituição, quer dizer, se eles estivessem presentes no território em 5 de outubro de 1988. Eu acho significativo porque a gente estava presente numa ampla cidade que é a realização de uma maquete urbanística, modernista, que, na verdade, se a gente for ver, foi sobreposta no território de vários povos originários, dos quais não se fala muito. Eu mesmo não sei muito bem os povos que já habitavam o Planalto Central antes da construção de Brasília. Sei que o povo Kayapó, o povo Chavante, esses povos do tronco linguístico Macro-G, já estavam presentes nesse território. Então, quando a gente está reivindicando o direito às nossas terras, a gente não está reivindicando essa maquete de volta, apesar de que isso não seria tão absurdo assim, já que o Brasil é terra indígena. Mas eu estou querendo refletir aqui um pouco sobre o estranhamento de ter que se deslocar para a capital do país para a gente poder cobrar os direitos que já foram escritos na nossa Constituição, que o movimento indígena, na década de 70 e 80, já conseguiu conquistar, e hoje, no século XXI, a gente continua afirmando, por meio de mobilização de milhares de pessoas indígenas. Na verdade, a gente foi testemunha da maior mobilização indígena já ocorrida no Brasil, na história do Brasil, com a presença de mais de 6 mil pessoas indígenas de todas as regiões do país, demarcando com seus corpos a necessidade de afirmação dos direitos constitucionais. É engraçado a gente ter que defender nossa Constituição, não era uma coisa que eu imaginava fazer, mas isso é a conquista do movimento social dos povos indígenas, né? E eu queria poder trazer aqui, já que eu estou com a palavra, esse estranhamento, essa reflexão. Brasília existe, aí estão os construtores, mas a gente vê que esse modernismo às vezes parece um pouco primitivo, ou ele parece ter um prazo de validade, ele parece envelhecer rápido demais. A gente está aqui na companhia dessas magníficas fotomontagens da Geviana, as paridades e as atualizações traumáticas de Debré. Eu acho muito interessante essas obras porque elas dão ainda uma outra dimensão da presença indígena na arte, né? Por meio de um registro que está trazendo isso com as paridades, para a ideia da miscigenação, para a ideia, na verdade, também do apagamento da identidade dos povos originários. Eu não sei identificar todas as imagens que estão sendo contrapostas uma a outra nessa obra das paridades. Eu sei que a primeira é uma mulher Caduel, por causa da pintura, que é do meu povo também. E ela está sendo colada junto com uma senhora, né, trazendo a presença desse povo na imagem de uma senhora, de uma brasileira. Então, para mim, isso está falando sobre a presença e o apagamento, né, dessa identidade originária na brasilidade, no brasileiro, na brasileira. Me parece que também está falando, como a própria artista diz, além do trauma, retrabalhando o trauma da identidade, do apagamento, está falando sobre esse apagamento, essa amnésia, né? Esse esquecimento dos nossos ancestrais, das nossas origens, né? Eu tenho refletido e escutado um colega psiquiatra, o Vitor Por Deus, que fala da anamnese, né? Anamnese é o que o médico faz quando você machucou alguma parte do seu corpo. Então, na anamnese a gente vai refletir, vai contar a história, vai saber como é que aquela parte, aquela doença
chegou a estar doendo, adoecida, né? Essa é a anamnese, essa é a lembrança. E eu acredito que o Brasil tem vivido um processo contínuo de amnésia, né? A gente tem um esquecimento das nossas origens, dos nossos traumas, do genocídio que está aqui desde o início dessa terra que se chamou Brasil. E para mim essa obra sensível, sutil da Geviana está comentando um pouco sobre todos esses aspectos quando está contrapondo nas suas fotomontagens essa identidade de um povo originário com o cotidiano do povo trabalhador brasileira. Nessa outra obra aqui, das atualizações traumáticas de Debré, me chama a atenção esse arqueiro, né, que está aqui em luta, ao mesmo tempo mirando sua flecha e programando seu drone, né, sobre o Congresso Nacional. Essa estratégia de utilizar a tecnologia, a mídia, que a gente chama hoje de etnomídia indígena, tem sido uma estratégia fundamental de luta dos povos indígenas no século XXI, né? Então, a gente tem assumido a autonomia dos nossos discursos e veiculado através das mídias sociais, através das câmeras, através dos drones, inclusive, a amplificação, a difusão da nossa luta. A nossa luta é pelo território, pela terra, pela nossa memória, pela nossa identidade. E eu saúdo essas obras muito reflexivas que a Geviana traz aqui no nosso caminhar, no nosso percurso aqui pela exposição. A gente está aqui na frente da Visita aos Ancestrais, essa obra do multiartista do povo Macuxi, Jaider Bell, né, que tem sido uma pessoa muito importante por estar levantando essa bandeira, está sendo um vanguardista, né, levantando essa bandeira da arte indígena contemporânea, ao mesmo tempo fazendo essa visita, essa saudação aos ancestrais, né? Nessa obra aqui, que a gente está podendo estar junto, a gente vê várias entidades, animais e diversos planos, nos parece, que parece um nível micro das nossas células, talvez, e também do cosmos, das estrelas. Então, os ancestrais, talvez eles estejam presentes por toda a natureza. Talvez a natureza seja toda essa ancestralidade da qual nós fazemos parte. Essa é uma visão muito comum de todos os povos indígenas, né? Na verdade, a indistinção entre a natureza, o cosmos e a nossa coletividade, né? A nossa individualidade ou a nossa coletividade, nossa condição humana. Esse é um chamado, talvez, para a gente refletir sobre que humanidade estamos sendo, né? Para lembrar uma provocação do mestre Ailton Krenak no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? O mestre Ailton, aliás, tem repetido um refrão: o futuro é ancestral. Então, a gente pode pensar que futuro, se houver futuro, é a gente perceber e se reconectar com essas diversas dimensões da natureza, nos seus níveis mais sutis, nas criaturas, nas entidades que nos avizinham, com a qual a gente habita aqui nessa mãe terra, nessa nave espacial maravilhosa, e com todo o cosmos, mais profundo e mais distante. É isso que eu sinto vendo a obra do querido Jaider, e eu acredito que é isso que essa obra está tentando trazer um pouco aqui. Com uma técnica, se a gente for pensar um pouco, eu que não sou um especialista da arte contemporânea, que evoca inclusive uma pessoa como o Jackson Pollock, com
com a sua pintura que vai salpicando assim a sua tela, né? Então, a arte indígena contemporânea pode ser uma apropriação, pode ser um aprendizado dessas diversas técnicas, mas não para afirmar um discurso pré-pronto, mas para representar, para construir elaborações próprias, artísticas, da nossa cosmovisão, né? E o Jaider tem sido um grande mestre nessa produção muito frutífera, né? E é uma alegria poder estar aqui na presença de mais essa obra do Jaider. Essa presença de todo o cosmos, essa evocação aqui que eu trouxe da não separação entre a humanidade e a natureza, me lembra um livro clássico da antropologia, eu sou antropólogo, que se chama O Pensamento Selvagem, escrito pelo Claude Lévi-Strauss. Esse livro ele marca um reconhecimento fundamental do pensamento indígena como um pensamento que deve ser levado a sério, como uma ciência, como uma filosofia, inclusive. E nesse livro, ele afirma que o pensamento selvagem ele não é um apanágio específico, um apanágio exclusivo dos povos indígenas. Toda a humanidade compartilha esse pensamento selvagem, na verdade. E os povos indígenas são quem melhor corporificam esse pensamento. O pensamento moderno, o pensamento da civilização, na verdade, é um pensamento domesticado, né? E esse pensamento selvagem que os povos indígenas melhor corporificam é uma percepção muito sutil das qualidades sensíveis da natureza, da nossa audição, da nossa visão. E a arte, diz esse que é o maior antropólogo, segundo alguns já disseram, a arte na civilização ocidental é como se fosse um espaço, uma reserva ecológica, um parque nacional, um espaço onde pode ser exercitado esse pensamento selvagem dentro da civilização ocidental. E eu acho que é uma celebração os povos indígenas poderem estar também nesse território da arte, exprimindo com a sua singular visão um pouco da sua percepção artística e das suas cosmovisões originárias. Gostaria de agradecer imensamente esse convite do CCBB Educativo e do Jaca Center para estender minha palavra para os nossos ouvintes aqui, saudando a presença da produção dos povos originários nessa reflexão sobre a brasilidade pós-modernismo. O Brasil tem testemunhado o florescimento de uma produção maravilhosa, oriunda dos nossos povos originários, ocupando territórios os mais diversos nesse imenso Brasil.